Meus irmãos, hoje, dia muito especial, dia do Senhor. Gostaria que todos nós abríssemos as Escrituras em Jonas, no capítulo 2, verso 1 ao verso 9. Desculpa, primeiro Jonas 1, no verso 17. O último verso do capítulo 1, e a gente vai ler até o 2:9. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Hoje a gente vai trabalhar o tema do principal do livro de Jonas, que é a misericórdia de Deus. Mas primeiro, a misericórdia de Deus na disciplina dele aplicada a Jonas. Vamos ler juntos? Acompanhem comigo. Jonas capítulo 1, 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Curve tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos pelo culto, por poder te cultuar, por estarmos aqui. Esse é o momento de nós ouvirmos a sua palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e o nosso coração, para que a recebamos com graça, para que a recebamos com a tua misericórdia, porque o Senhor está falando conosco nesse momento. Então nós te louvamos e te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, primeiro, eu gostaria que nós olhássemos para o livro de Jonas e entender onde essa história está localizada. Qual que é o contexto da história de Jonas? Qual que é o contexto do livro do profeta Jonas? O período no qual viveu o profeta Jonas era um período de aparente prosperidade política na terra que ele vivia, no povo de Israel. Por um outro lado, também era um período de uma grande decadência espiritual no meio do povo. E ao olharmos para os profetas contemporâneos de Jonas, que são Amós e Oséias, nós vemos a denúncia de Deus contra o seu povo, de que era um povo injusto e um povo idólatra. Nesse contexto de injustiça e idolatria do povo de Deus, Deus levanta mais um dos profetas, chamado Jonas. E Jonas agora, ele é comissionado por Deus a ir profetizar não ao povo de Israel, mas um outro povo. Um povo que era a principal ameaça do povo de Israel e um dos maiores inimigos do povo de Deus, que era o povo de Nínive, que ficava na Síria. Uma das coisas que nos causam estranheza nesse livro de Jonas é que, embora seja um livro a respeito de um profeta, ele é totalmente diferente dos outros livros proféticos. Ele não é um livro de profecias proferidas pelo profeta Jonas, ele tem apenas uma profecia para o povo de Nínive. Mas diferente dos outros livros proféticos, ele é um relato narrativo de um momento que estava acontecendo na vida do profeta, na sua história. E como toda criança criada na igreja, desde pequeno eu ouvi as histórias do Antigo Testamento. E essa foi uma das primeiras histórias das quais eu me lembro ouvir, uma história que eu gostava muito, porque ela é uma história cativante, ela é uma história simples de ser entendida. E para uma criança que aprendeu a ler naquele momento, era um livro muito curtinho. E nesse tempo, a maioria das coisas que eu ouvi a respeito do livro de Jonas, é que ele era um profeta teimoso e desobediente. E se nós lermos o livro, ele de fato era. Ao longo desse livro, nós nos deparamos com um profeta que era sem misericórdia,
um profeta totalmente emburrado e um profeta mal relacionado com Deus. Mas aqui não é o caso. Mas nos primeiros versos de Jonas, ao receber o comissionamento de Deus, ele tem a brilhante ideia, como um gênio, não de ir no lugar onde Deus o mandou ir, mas de ir na direção oposta de Deus. Meus irmãos, o que se esperava de um profeta? Senão que ele fosse ao povo que Deus tinha mandado ele ir e profetizasse os oráculos de Deus, confrontando o povo ao qual ele é chamado a profetizar. Era isso que se esperava de Jonas. Mas ele é um dos primeiros profetas que olha para o alto e fala: Senhor, eu não vou. Jonas, então, ele entra num navio que vai para Tarsis, fugindo de Deus. É como se Deus tivesse mandado Jonas ir para o Amazonas e ele tomasse a direção do Uruguai. Foi simplesmente esse momento que Jonas escolheu fugir do Senhor. E qual é o motivo da sua fuga? O motivo da sua fuga é simplesmente esse. Jonas conhecia Deus. Jonas sabia que Deus era um Deus de misericórdia, que Deus era um Deus compassivo. E embora a sua mensagem para os ninivitas fosse de juízo, se eles escolhessem se arrepender, Deus de fato ia os alcançar com perdão e graça. E Jonas, ele odiava os ninivitas, e ele temia que a mensagem de Deus para eles provocasse isso, arrependimento e perdão. Jonas, ele era parte do povo ao qual Deus havia feito aliança, o povo de Israel, e ele não gostava nem um pouco da ideia de que um povo inimigo do povo de Deus pudesse se arrepender e experimentar da graça de Deus. Jonas era um nacionalista convicto. Isso fica cada vez mais claro no capítulo 1. Enquanto o vento sopra sobre a embarcação, os marinheiros pagãos que ali estavam com ele começam a invocar os seus deuses. E Jonas faz o quê? Ora ao Senhor para que ele acalme a tempestade? Não faz isso. Jonas, ele dorme como alguém que está despreocupado com a situação, ou como alguém que está aflito. E Jonas dorme, mesmo sabendo que a tempestade é um resultado de fato do seu pecado. Que aquela tempestade estava o perseguindo e é resultado da sua desobediência contra Deus. Jonas nem sequer se importa com todas as pessoas que estão à sua volta e poderiam morrer ali junto com ele. Ele está indiferente tanto à sua vida, quanto à vida daqueles homens que estão ali. Jonas, então, ele é acordado, explica aos marinheiros o que está acontecendo, e diz que se jogarem ele no mar, tudo aquilo vai terminar. Os homens, eles relutam porque não querem que o sangue de Jonas caia sobre suas mãos, mas, no fim das contas, é a única maneira de acabar na tempestade. E eles jogam Jonas no mar. E Jonas, então, se considera digno de morte. Ele está disposto a sofrer o castigo de Deus, mas Jonas não está nem um pouco disposto a reconsiderar e olhar para Deus e falar: Senhor, me perdoa. Eu vou voltar atrás e vou pregar a mensagem que o Senhor me ordenou. Jonas entende a lógica entre desobediência e juízo. Por isso, Jonas está apenas esperando a própria morte. E é nesse contexto que surge o nosso primeiro verso, que é o verso 17, em que Deus, de maneira soberana e misericordiosa, ordena que um peixe engula Jonatas e o resgate para que ele não morra. É nesse momento em que Jonas vai até as últimas consequências de sua desobediência, que Deus o alcança com misericórdia e livramento da morte. Vamos ler junto o verso 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Em um primeiro momento, parece que esse é o grande juízo de Deus para Jonas. Agora Jonas está na barriga do grande peixe, esperando pela morte. Mas se nós formos olhar, pelo contrário, esse peixe é a salvação de Jonas de morrer afogado nas profundezas do mar. E o teólogo Jonas Madureira diz algo muito interessante a respeito disso. Ele diz que Deus, ele tem um jeito estranho de salvar gente estranha. É justamente como a cruz, um jeito muito esquisito e diferente de salvar gente esquisita. Portanto, nesse primeiro ponto, eu gostaria que a gente trabalhasse de como a disciplina de Deus não é punição para os homens. Deus coloca Jonas em um estado de aparente juízo, é verdade. Porém, o juízo aparente de Deus para com Jonas não é um castigo. Não é de maneira nenhuma uma punição. Não vem de um Deus que pensa: homem desobediente, agora você vai sofrer. Agora você não veio pelo amor, você não foi pelo amor, agora eu vou te fazer sofrer para que você possa ir. Não é isso, de maneira nenhuma.
Mas a disciplina de Deus para com Jonas é justamente um trato de misericórdia e graça. Mas nesse momento, a disciplina de Deus não parece nada com misericórdia e graça. Ela se parece com uma punição, ela parece um instrumento de destruição e uma maneira de ferir a desobediência do profeta Jonas. A cada passo que ele toma, a cada escolha que ele faz, parece que a disciplina de Deus o persegue. Primeiro a tempestade, agora jogado no fundo do mar, dentro de um peixe. Jonas não pode mais fugir, o julgamento de Deus o alcançou. Mas na verdade, Deus não está perseguindo Jonas em punição, mas está perseguindo Jonas em misericórdia e graça. Deus não deseja punir a Jonas, mas deseja restaurá-lo. E eu não sei vocês, mas eu fui muito disciplinado quando eu era criança. Provavelmente eu era bem tranquilinho, uma criança assim, em paz. Mas se tem uma coisa que eu me lembro, é de como eu achava injusto o castigo dos meus pais. Imagina, uma semana sem poder jogar futebol. Meu Deus, é demais. Eu achava muito injusto, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que essas disciplinas me trouxeram um benefício sem igual. E é exatamente dessa forma que funciona uma disciplina. Ela não é uma punição em si mesmo. Pense agora, pais, vocês quando disciplinam seus filhos. Não, menina, vou te bater porque você merece. Não é assim. Nós não gostamos de disciplinar os nossos filhos, por mais que saibamos que é necessário. Nós não queríamos que nossos filhos pecassem, mas a disciplina ela é necessária. Ela é necessária. E é exatamente dessa forma que a disciplina funciona. Ela é formativa e ela é pedagógica. Ainda que por vezes ela seja dolorosa para nós, ela promove algo muito maior que nós não conseguimos enxergar nesse momento. E como isso aconteceu com Jonas, como Deus fez com Jonas, por diversas vezes isso acontece conosco. Por diversas vezes, o Senhor não nos deixa seguir o nosso coração obstinado, e nós somos disciplinados, simplesmente para que sejamos salvos de nossa obstinação e dos nossos pecados. Por vezes, Deus nos para, Ele não deixa com que as coisas andem na nossa vida. E isso é simplesmente porque Ele deseja que os nossos olhos voltem para Ele. Ele deseja que os nossos desejos estejam alinhados à sua vontade. Deus não nos entrega a nós mesmos. Antes, Ele nos disciplina de maneira misericordiosa e amorosa. Deus nos leva por diversas vezes a um lugar onde nós não compreendemos, para que Ele faça em nós o que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, que é abandonar os nossos pecados e as nossas mazelas. E no caso de Jonas, ele foi levado ao fundo do poço, ou por que não dizer um fundo do mar. Deus o salva da morte, mostrando que agora, dentro do grande peixe, ele não pode fazer nada para dar um rumo à sua vida. Jonas está literalmente no escuro, dentro de um grande peixe, sem saber se agora ele vai viver ou se ele vai morrer. Às vezes, o melhor que pode acontecer a nós é o que aconteceu com Jonas. Às vezes, o melhor que nos pode acontecer é aquilo que nós mais tememos, aquilo que nós menos queremos, pela simples razão de que isso tira toda a nossa autoconfiança, de que isso tira a nossa confiança em nós mesmos e na força do nosso braço, naquilo que nós desejamos. Isso humilha o nosso orgulho e o nosso desejo por dar a nossa vida ao rumo que nós bem desejamos. Meus irmãos, Deus nos leva por vezes à barriga do grande peixe. Por vezes nós sofremos angústia, seja pelo fato de sermos pecadores, seja pelo fato de estarmos num mundo cheio de pecado. Assim como o grande peixe foi o meio pelo qual Deus tratou o coração do profeta Jonas, o grande peixe, ou os grandes peixes, são a maneira pelas quais Deus trata o nosso coração hoje. Dificuldades impossíveis de serem resolvidas, intransponíveis, um estado de alma abatido e coisas que parecem nos roubar a esperança, lugares escuros onde parece que Deus ali não está e não se encontra presente. Mas esse texto nos ensina mais uma coisa, que a disciplina de Deus ela não é para ímpios. A disciplina de Deus ela é para crentes, ela é para homens que creem em Deus. A disciplina de Deus não é sobre homens que são dominados pelo pecado. A disciplina de Deus é para homens ao qual Ele salva, não para homens a qual Deus não salva. Os ímpios impenitentes, eles são entregues às suas próprias paixões, à sua obstinação. Mas Deus, Ele disciplina crentes.
Deus ele disciplina a quem ele estende a sua misericórdia. Nós vemos isso também nas palavras de Jesus em João 15. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Às vezes é preciso que isso aconteça para nos levar no lugar onde nós precisamos estar. Deus ele permite que problemas nos sobrevenham, simplesmente para que o nosso coração seja levado a ele em sujeição. E essa disciplina levou Jonas a um lugar, a oração, como nós podemos ver no capítulo 2. Jonas ele não orou quando comprou sua passagem para Tarsis. Jonas ele não orou quando ele tentou fugir para longe de Nínive, indo na direção contrária ao que Deus tinha mandado, ele simplesmente se escondeu no porão do navio. Jonas ele não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar, ele não orou quando foi atirado ao mar, mas agora, ao ser engolido por um grande peixe, Jonas é levado a orar. Ele sente a necessidade de orar, e é exatamente a esse lugar que às vezes Deus nos leva, onde nós não temos mais nada. Onde não temos armas para lutar contra Deus, contra os outros. Temos apenas a oração e a entrega. Acompanhe comigo agora a leitura do verso 2 até do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas se passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até o fundamento dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. A disciplina que Deus aplica a Jonas o leva a orar, e não só orar, mas orar a palavra de Deus. A primeira coisa que nós notamos nesse texto é que Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. A disciplina agora inicia o cumprimento do seu papel na vida de Jonas. Ela leva Jonas a orar a Deus, e não o Deus como se estivesse distante, como se estivesse longe, mas o Deus pessoal, o Deus próximo. E essa não é uma oração original. Jonas, ele não fecha os olhos e começa a tirar da sua mente palavras nunca antes ditas, uma oração nunca antes feita. Sua oração é um completo plágio. Jonas está claramente agora orando os salmos. Diversos salmos das Escrituras, ele faz um empréstimo para proferir a sua oração a Deus. E ele usa das perspectivas dos salmos sobre Deus, sobre medo, desespero, esperança, fé. E agora, tudo que sai da sua boca e do seu coração são essas palavras. Como é que Jonas, agora esse homem desobediente, de dentro da barriga do próprio peixe, começa a falar como um salmista? A única resposta possível é que Jonas, ele fazia parte do povo de Deus, e os salmos foram um alimento para ele durante a sua vida. Os salmos estavam em seu coração, porque ele viveu no meio do povo de Deus, e é disso que ele lia, se alimentava, orava e cantava. Portanto, ao orar, o que sai da sua boca é o vocabulário não próprio de Jonas, mas o vocabulário presente nos salmos, a fé presente nos salmos. E nos salmos, meus irmãos, Deus coloca na boca dos seus adoradores palavras de fé e esperança. Nos salmos nós encontramos o ser humano em todas as situações de sua vida, em todas as circunstâncias, olhando para Deus, buscando fé. Diante da necessidade e desespero agora, Jonas ele não se apega mais na sua indignação contra Deus. Ele não se apega mais no seu desejo de morte. Jonas não é mais indiferente. Mas em face da morte, no escuro do ventre do grande peixe, ele é vivificado pela oração dos salmos. Isso é de grande ensino para nós, meus irmãos. Isso nos ensina que Deus ele não está preocupado com as nossas orações serem algo do qual ele nunca ouviu. Deus não deseja ouvir do nosso coração e da nossa boca uma coisa nova. Deus não deseja ouvir de nós discursos elaborados simplesmente, longos, cheios de racionalidade, mas vazios de sua palavra, vazios de sinceridade. Mas Deus deseja ouvir de nós orações encharcadas de sinceridade, baseadas na sua palavra. Quantos de nós falamos uma vez na vida pelo menos: Senhor,
ou meus irmãos, eu não sei orar. Mas, meus irmãos, o grande plot twist da história é esse. Nenhum de nós sabe orar como devemos. E é por isso que o Senhor nos deu o maior livro das Escrituras como um livro de oração, o livro de Salmos. Ali nós podemos encontrar orações de todo tipo, em todas as situações possíveis, lamento, ação de graças e louvor. Deus não deseja que nós simplesmente sejamos originais em nossa oração. Nós precisamos ter sinceridade, sim, precisamos orar aquilo que está dentro do nosso coração, mas Deus, Ele deseja principalmente que nós oremos a sua palavra. Deus deseja que nós sejamos fiéis. Nossas orações não precisam estar cheias de originalidade, cheias de discursos longos. Não precisa ser uma oração longa para ser espiritual, mas elas precisam ser orações sinceras diante de Deus, vindo de um coração entregue a Deus e cheias de arrependimento. E a experiência de Jonas com os Salmos foi de grande ajuda no momento de sua dificuldade. Sua mente se volta agora para o Senhor e seu coração é renovado pela graça de Deus. Isso nos ensina, meus irmãos, que quando nós adquirimos o hábito de orar, de ler, de cantar e de decorar os salmos, somos ricamente recompensados nos momentos de escuridão, nos momentos da disciplina, nos momentos de dúvida e de desespero. Os salmos são para nós como uma luz no fim do túnel. Palavras de Deus, oradas ao próprio Deus. Palavras inspiradas por Deus, usadas para orar a Ele mesmo. Nós podemos encontrar nesse momento as palavras perfeitas para a nossa situação. É como se fosse agora tomado pela mão pelos salmos e fôssemos levados de volta ao Senhor. Existem algumas situações na nossa vida que as nossas palavras que saem de nós, elas não são suficientes para descrever a profunda aflição em que o nosso coração se encontra. E o único lugar onde podemos encontrar consolo é na palavra de Deus. São nas palavras dos salmistas, fazendo da oração deles a nossa oração. O próprio Jesus orava os salmos. Pense que bênção nós podemos orar as palavras nas quais Jesus se deleitava em oração diante de Deus. E é disso nesse momento que Jonas se apropria. No meio da escuridão, do ventre do grande peixe, o arrependimento de Jonas brota na oração do Salmo. E é nesse espírito do Salmo que Jonas então não faz só uma oração de lamento, mas faz uma oração de ação de graças. Nesse momento, a disciplina de Deus não só leva Jonas a orar salmos, mas leva Jonas a exultar e a louvar ao Senhor, mesmo antes dele ser salvo da crise. Jonas aqui, ele inicia descrevendo a sua angústia na barriga do grande peixe. Ele apresenta agora o seu profundo desespero. E se utilizando dos salmos, ele descreve em sua oração que o peixe para ele de fato parecia a própria morte. Jonas, ele não via o peixe como a sua salvação de morrer, embora agora nós podemos ter um contexto completo e ver que aquilo era a salvação dele. Ele a princípio descreve sua situação miserável, aguardando pela morte. E no verso 4 nós temos a principal das suas angústias. Para ele o pior não era a prisão dentro do grande peixe, mas era a sua separação de Deus. Jonas disse assim: então eu disse, lançado estou de diante dos seus olhos. Não era isso que Jonas queria quando fugiu do Senhor? Estar longe dos olhos de Deus, não cumprir a vontade de Deus? Mas agora que Jonas havia provado o gosto da sua rebeldia, o gosto da sua rebelião amarga, toda a amargura daquela situação sem saída, sufocava a sua alma, e ele se perguntava se ainda poderia ver o santo templo de Deus. Se ele teria a oportunidade de estar diante de Deus em oração no templo e exultar em alegria na habitação de Deus. E é nesse momento de profunda aflição, de profunda angústia, onde Jonas não tem mais nada, onde ele não tem ninguém a recorrer, que ele profere as palavras do verso 6. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim se desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e a ti subiu a minha oração no teu santo templo. Os que adoram os ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício
e o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. É na oração e na lembrança do Senhor que Jonas experimenta do contentamento e da misericórdia de Deus. Como nós podemos ver, a oração de Jonas agora ela sai de uma completa resolução da sua crise, de olhar para os salmos de lamento e começar a lamentar questionando o seu momento. Mas agora ela se coloca no lugar do louvor e da ação de graças. Uma vez que Jonas é convencido de sua obstinação, ele lembra do Senhor, agora ele não é levado a lamentar. Embora isso faria todo sentido com a pessoa de Jonas. Um homem burrado, amargurado, porque ele lutava com o seu orgulho. Ele não é mesmo nem levado a pedir que Deus o tire do grande peixe, mas a sua oração consiste numa contrição diante de Deus e numa dedicação renovada. E é nesse tipo de oração, numa oração de ação de graças, que Jonas encontra paz e esperança. Ele encontra esperança no louvor a Deus. E pense comigo, meu irmão, ele não encontra isso depois de sair da barriga do grande peixe, mas ele encontra no meio de sua crise, no meio de sua dificuldade. Jonas, ele se lembra do Senhor e ele agora ora. Isso nos faz lembrar de Jó. Quando no seu momento de maior aflição, de profunda dificuldade, onde ele havia perdido os seus bens, os seus filhos, onde os seus amigos estavam contra ele, ele faz uma das mais belas afirmações das Escrituras. Senhor, antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não no fim da aflição, mas no meio dela. Nós nos lembramos agora também de Ana, que sofre por ser estéril, sofre por desejar um filho e não poder tê-lo. Mas ela acaba por encontrar paz e esperança, antes mesmo da sua milagrosa gestação. Nós nos lembramos de Paulo no Novo Testamento, que em meio a prisões e açoites, ele encontrava sua paz somente em Deus. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio à falta de dinheiro, em meio à falta de recursos para seguir com as suas viagens missionárias, Jonas ele encontrava paz em Jesus Cristo. Não ao fim de sua crise, mas no meio dela. Então a escuridão e o ventre do peixe levam Jonas à oração, e uma oração de louvor e reconhecimento da misericórdia de Deus e da compaixão de Deus antes mesmo de ser livrado da crise. Jonas ele tem um encontro com a misericórdia de Deus que perseguiu ele desde sua decisão de não obedecê-lo. De maneira tal que agora a sua aflição ela vai embora e não depende mais da sua situação. Jonas encontrava sua paz em Deus. E agora a disciplina de Deus estava encontrando para Jonas o seu objetivo. Nesse momento, cercado pelas águas, cercado pela podridão do ventre do grande peixe, é que Jonas experimenta de completo contentamento na misericórdia e na graça de Deus em tê-lo salvado. É ali no meio de sua miséria, no meio da sua obstinação, que Jonas agora encontra Deus, que age para com ele com compaixão e misericórdia. E o seu coração é acalmado. A sua oração agora é como um respiro de paz. É no ventre do grande peixe que Jonas experimenta da salvação gloriosa de Deus. E é lá que ele tem um encontro com a sua misericórdia. É em meio à disciplina. E meus irmãos, nós somos chamados a termos contentamento, não nas situações da nossa vida. Nós não somos chamados a olhar para as nossas situações e se estiver tudo bem, falar, Deus, obrigado. Nós não somos chamados a termos contentamento quando a nossa área financeira está tudo bem, quando a gente não brigou com a nossa esposa em casa, quando está tudo bem, quando os nossos filhos estão sorridentes, quando as coisas estão indo de vento em popa. Mas nós somos chamados a encontrar contentamento e paz em Deus, independente das situações que há em nossa vida. Nós somos chamados a encontrar a paz e contentamento em Deus e sua misericórdia. Parece uma grande loucura que nós somos chamados à paz no meio da tempestade e do caos. Porque, meus irmãos, se nosso contentamento depende das circunstâncias, ele não pode ser um contentamento em Deus, mas é um contentamento no contentamento. É um contentamento nas situações. Se o nosso contentamento provém das circunstâncias, ele passa, ele vai embora rápido.
Mas a paz e o contentamento encontrado em Deus, eles são totalmente diferentes. A paz que excede todo entendimento, ela é duradoura. A misericórdia e a salvação de Deus que nós encontramos no meio da dificuldade e da disciplina e o contentamento encontrado nesse lugar, de fato nos renovam. E agora, depois disso, depois de lembrar do Senhor, depois de orar, Jonas é levado a exclamar em louvor: ao Senhor pertence a salvação. E aqui nós temos a tônica do livro de Jonas. O livro nos mostra que Deus estende misericórdia a homens pecadores, tanto crentes, quanto homens que ainda não creram em Deus. E agora Jonas faz uma exclamação de louvor à misericórdia do Senhor. Ele recorda da sua situação como alguém que se esqueceu do Deus que é misericordioso, que se voltou para si mesmo em idolatria. Mas ele agradece e louva a soberania de Deus em salvá-lo, mesmo quando ele não merecia. E é nesse lugar que Jonas encontra seu contentamento. E é nisso que nós devemos encontrar o nosso, na salvação misericordiosa e graciosa de Deus para nós. O nosso contentamento, em meio às circunstâncias, no meio da disciplina, não vem no fato de que as coisas estão legal, tudo bem, mas ela vem pelo fato de que nós sabemos que Deus, o soberano detentor do direito de salvar e de não salvar, enviou-nos o seu Filho Jesus Cristo. Esse que foi lançado num abismo, ou melhor, foi erguido numa cruz e morto em favor de nós, não pela desobediência dele, mas agora pela nossa desobediência. Enquanto nós somos levados ao ventre do grande peixe como Jonas, por nossa obstinação, por nossa tolice, por nosso pecado, Cristo ele morre voluntariamente para resgatar homens que não eram dignos de resgate. E esse Jesus, estando no abismo por 3 dias, sofre por nós não agora a disciplina passageira, mas a disciplina final. Disciplina essa que se sofrêssemos, nós morreríamos para sempre. Mas como soberano Senhor, que aplica misericórdia a quem quer e juízo a quem bem entender, Ele escolhe salvar homens que são como Jonas, homens que são obstinados, homens que escolheram o pecado, homens que fugiram dele, homens orgulhosos como Jonas, homens como nós, que outrora rejeitamos tão grande salvação. Mas, meus irmãos, tem uma boa notícia. Esse Jesus Cristo que ficou no abismo por 3 dias, ele veio do abismo e ressuscitou. Esse Jesus Cristo que foi morto, sepultado, ao 3º dia, ele não fica na barriga do grande peixe. Assim como Jonas é colocado para fora, para a praia, Jesus Cristo ressuscitou. E em sua misericórdia agora, ele continua enviando grandes peixes. Não para que nós sejamos mortos, mas para que nós nos tornemos mais parecidos com ele. Em sua misericórdia, Deus agora nos disciplina em amor para que nosso contentamento esteja somente nele, na sua gloriosa salvação. Cristo morre e ressuscita para que o grande peixe agora não seja mais o objeto do nosso juízo eterno, mas seja o objeto do nosso arrependimento e santificação. Meus irmãos, nesse momento, nós chegamos no final e nós entendemos que a disciplina de Deus, ela pode ser dolorosa. A disciplina de Deus, às vezes, ela nos leva para dentro do grande peixe, mas a disciplina de Deus, ela é nunca sem propósito. De fato, Deus nos fere, como diz João Calvino. Ele nos fere, mas não como um inimigo, não como um inimigo mortal que deseja matar, mas Deus nos fere como um médico que deseja trazer cura. Assim como Deus fez com Jonas, o seu objetivo na disciplina agora é fazer com que entreguemos a Ele em oração. É fazer agora que sejamos parecidos com Jesus e assim voltemos os nossos olhos a Ele em devoção e louvor e experimentemos da sua misericórdia e compaixão. Queria, para finalizar, ler com vocês agora o texto de Hebreus 12, 17. Vamos ler juntos. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se vocês estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, nós tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos.
Será que então agora não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhes melhor parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Produz fruto de justiça. E meus irmãos, nessa manhã muitos de nós estão aqui como o profeta Jonas. Muitos de nós nos encontramos dentro de um grande peixe onde não sabemos como sair. E muitos de nós encontraremos isso na nossa vida. Muitos de nós nos sentimos esmagados pela mão de Deus, sem esperança, pensando que é o fim de nossa vida. Ou pensando que é o fim de nossa jornada com Deus, esperando pela morte. Mas não se engane, meus irmãos. A disciplina de Deus não é juízo. O juízo já foi aplicado sobre Jesus. E ele suportou a ira de Deus para nos trazer vida e vida em abundância. Mas isso é disciplina. Deus está te livrando de seguir o seu próprio caminho. Deus ele está te fazendo participante da sua santidade. E Deus agora está te fazendo experimentar da misericórdia no meio da aflição. Deus está nos tornando mais parecidos com o seu Filho, pois um dia nós não éramos nada parecidos com Ele. Deus agora está nos fazendo parecidos com Cristo, semelhantes a Ele na sua morte, para que sejamos participantes também em sua vida. E nessa manhã eu te digo, tenha certeza que do ventre do grande peixe, você não está sozinho. Tenha certeza que na escuridão de sua vida, nos momentos mais difíceis, nas dificuldades que parecem impossíveis de serem passadas, o Senhor é com você, meu irmão, minha irmã. O Senhor ele nos levanta em alegria e contentamento, nos fazendo olhar agora não para a nossa situação, mas nos fazendo olhar para Ele e exclamar em louvor: Senhor, obrigado pela vida que tenho no Senhor. Senhor, obrigado, porque ao Senhor pertence a salvação. Então, meus irmãos, o Senhor nos sustenta em misericórdia e graça, e Ele caminha conosco na disciplina. Vamos nos colocar de pé, vamos orar juntos.